Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Teias, saberes e encantamentos. A construção de processos artístico-pedagógicos antes, durante e pós-pandemia. Este é um ciclo composto por 9 encontros que foi idealizado e organizado pelo Núcleo Atômico, um coletivo que nasceu em 2017 e reúne artistas de diversas áreas para a realização de projetos que trabalhem na intersecção de linguagens e na arte-educação. Escuta e inspiração são as palavras-chave desse ciclo de conversas. Conheceremos 6 artistas educadoras e 3 artistas educadores. Nossos convidados falarão sobre suas trajetórias, sobre seus territórios de ação, suas inspirações e suas ações no mundo online e offline. As conversas serão mediadas por Audrey Bessa, Valéria Rocha e Tadeu Renato, integrantes do Núcleo Atômico. Neste encontro, Arte nas Escolas, com Thaís Manprim e Tadeu Renato. E no vídeo de hoje nós vamos conversar com a artista educadora, a professora de artes, Thaís Borelli Manprim. A Thaís é professora de artes, nasceu em Valinhos, interior de São Paulo, e foi lá que ela viveu até os 19 anos, quando ela veio para São Paulo estudar na Unesp. Ela fez estágio no Sesc Ipiranga e no Sesc Vila Mariana. Neste último, ela participou do projeto Curumim, que ela vai falar para a gente daqui a pouco o que é. Ela também se formou em 2013 em pedagogia. A Thaís é professora da Rede Municipal de São Paulo, atuando na mesma escola há 12 anos. Ela foi professora parceira na elaboração dos direitos de aprendizagem em artes no ano de 2015 e 2016. E também integrou o grupo de redes para a elaboração do RAAD, que é o referencial sobre avaliação de aprendizagem deficiência intelectual em 2012. Esse último eu precisei colar, tá certo, Thaís? Certo. Isso. Agora que eu pintei um quadro sobre quem é você, o que faltou colocar neste quadro que não está aqui neste currículo? Faltou dizer que eu danço, que eu gosto muito de dançar também, e que isso tem feito, né, nos últimos anos, parte e muita relação com o que eu faço na sala de aula e como artista e como educadora também. Então, a dança também. Colocaria aí uma pitadinha de dança. Então, a professora de artes e de dança, Thaís Manprim. Thaís, muito obrigado aqui com a gente. Te dizer que é um prazer te receber aqui, um prazer duplo, porque a Thaís não só é uma amiga a quem tenho um imenso carinho, mas também é uma artista educadora por quem tenho uma enorme admiração. Eu comecei a minha trajetória como artista educador sendo ajudante da Thaís no projeto que trabalhamos juntos. Então, estamos aí há bastante tempo. Então, espero que seja proveitoso para quem escutar também essa conversa de comadre. Com certeza. Eu queria Bem-vinda, primeiro, Thaís. agradecer bastante o convite. Também é um prazer, um privilégio, uma delícia poder conversar com você, poder fazer parte aí, pelo menos um pouquinho desse projeto com você, com a Val, com a Audrey. Então, muito obrigada pelo convite. Thaís, você atualmente é professora da área de artes visuais, né? A sua formação é em artes visuais, você dá aula de artes, enfim, na escola a gente sabe que isso é um pouco mais amplo, né? Você consegue, puxando pela memória, me dizer qual foi o seu primeiro encantamento que você teve com a linguagem artística, ou com as artes visuais, ou com a arte de modo geral? Quando você se encantou pela arte? Então, eu não vou nem dizer assim que foi um encanto, porque estava pensando um pouco melhor esses dias. Eu fui, né? O encanto veio um pouquinho depois, assim, então eu nem chamaria assim de encanto. Aqui em Valinhos, a gente tem uma casa de cultura. Na verdade, a gente fala Casa da Cultura, porque tem uma só.
né? Então foi nesse lugar que eu comecei as minhas atividades artísticas, e eu não comecei pelas artes visuais, eu comecei pela dança. Eu comecei fazendo balé, que também tinha uma presença muito forte aqui, né, na cidade. Ele começava com um curso, depois ia para o corpo de baile, então tinha uma coisa de passar pelo grupo de balé, né? E essa casa de cultura, ela ainda existe, né? Ela não tinha, e se eu não me engano, ainda não tem, um caráter de formação artística. Então, ela tem um caráter mesmo de atividades culturais, né? E aí tem aula de violão, tem aula de dança. Hoje tem outras danças, né? Na época tinha balé e jazz. Durante muitos anos ficou balé e jazz, né? E teve um curso de teatro. Eu lembrei também que eu fiz um pouquinho de teatro, assim, mas foi tão curta a minha passagem pelo teatro. Eu estava, acho que na quarta série, na antiga quarta série. Então começou pela dança, né? Pelo balé. Aí a gente tinha uma dinâmica familiar de ir para a escola e no contraturno ter alguma atividade, né? E eu me lembro que eu fiz balé há sei lá, uns 4, 5 anos, né? E no último ano que eu estava no balé, a minha professora disse que gordinha não dançava balé. Eu tive uma dificuldade para fazer um exercício lá. Ela falou: por que gordinhas não dançam balé? E eu fiz: ok, então. Aí eu comentei em casa, né? Falei: olha, não quero mais ir pro balé. E a minha mãe nem. Minha mãe e meu pai, eles nem, tipo, ok, o que aconteceu? Bom, tudo bem, não quer fazer balé, você vai escolher uma outra atividade. Nessa época, meus irmãos já faziam um curso de iniciação às artes plásticas. E eu falei: vou ficar nessa aula aí, vamos ver o que acontece. Então, não era uma pretensão de encantamento neste momento, né? Não fui assim que, nossa, aula de artes, né? Eu fui porque eu precisava fazer alguma outra atividade, né? Que não fosse só na escola. Aí, durante esse curso, sim, eu fui me encantando, né? Com algumas situações, com algumas pessoas, com a maneira como a gente era provocado, estimulado, enfim, a olhar para algumas questões artísticas, né? Então, foi aí a partir desse momento que eu posso dizer hoje, né, esse conceito do encantamento, assim, foi onde as coisas começaram. E você ficou quanto tempo nesses cursos, nesse encontro que você fazia? Olha, essa história é bem engraçada. Esse curso, ele era um curso, como eu falei, né, de iniciação, ele tinha esse nome, Iniciação às Artes Plásticas. E aí, a gente também, como tinha no balé, né, de você passar por etapas, ele também tinha uma etapa. Então, a gente podia ficar, sei lá, até os 10 anos, porque depois dos 10 anos, a gente ia para uma outra professora. Eu não lembro qual era a idade exata, assim, estou falando 10 anos. Só que a gente sabia, olhando um pouco, né, essa, essa casa de cultura era uma casa mesmo, então enquanto não começava a nossa aula, a gente olhava o que estava acontecendo nas outras turmas, enfim, a gente passeava por esse lugar. E a gente sabia que a próxima professora não era nem um pouco parecida com a nossa, né? E aí a gente ficou um pouco apreensivo, assim, né? O nosso grupo, assim, porque a gente tinha nesse curso uma autonomia de criação, uma autonomia de troca, uma autonomia de conversa que era muito gostosa e era muito particular do grupo, né? Então, era aquela coisa que a gente fala da sintonia, da afinidade mesmo, né? Então, a gente criou ali um grupo muito gostoso e a gente conversava durante as criações, a gente teve
experiências também com escultura, então não era só pintura ou só desenho, né? A gente mexeu com argila, a gente mexeu com gesso. Eu me lembro de falar de betume, eu nem sabia o que era betume. Então, Nossa. assim, essas técnicas, materiais, né? Terebentina, a gente achava muito engraçado falar terebentina, enfim. Então, foi nesse curso, nesse grupo, que a gente criou ali um laço, uma coisa bem gostosa. E a gente tinha, né, a nossa professora, que é a Ana Massara, que é uma artista plástica, ela ainda cria, né, tá aí na ativa. Então, ela tinha todo um jeito, né, para conversar com a gente, para eu não vou nem falar ensinar, porque era uma troca mesmo, assim, né? Ela não era, olha, não é assim, é assim. Não, não tinha isso. Olha, por que você não experimenta assim? Vê assim, vê assado, sabe? Então tinha uma coisa ali bem gostosa. E aí a outra professora, que na sequência, né, o que seria o que a gente teria que, quando a gente fosse para frente, mais velhos e mais velhas, a gente teria uma aula muito técnica, né? Então a gente sabia que aquela professora, porque a gente já tinha visto, recortava paisagens ou, enfim, situações, cenas de revista, as mulheres, porque tinham poucos homens, eu me lembro só de mulheres, então eu vou falar das mulheres. Colocavam assim a imagem e reproduzia na tela. E eu me lembro que isso, para mim, era muito forte e era muito angustiante. Porque, assim, tinha um lance da nossa autonomia de criação, que é, sei lá, a arte abstrata, o surrealismo, né? Então, a gente tinha ali uma liberdade para fazer algumas coisas e, de repente, a sensação que tinha era de um corte, né? De uma ruptura. Então, como que eu ia fazer um desenho abstrato? Eu sou a louca dos abstratos, já, né? É importante dizer isso. Então, como é que eu ia conseguir criar alguma coisa abstrata, né? E ter essa mesma sensação com uma paisagem, porque não tinha como, né? E eu já sabia disso. Então, me causava um pouco de angústia, assim, essa situação. Então, por que eu disse que essa história é engraçada? Porque a gente deu uma enroladinha nesse tempo máximo de permanecer nesse grupo. A gente foi ficando com 10 anos eternamente, sabe? Para a gente tentar Quando viu. aproveitar. Quando viu, a gente tinha 20 e estava no 10 ainda, né? Mas eu fiquei, tipo isso. Eu fiquei provavelmente até uns 15, 16 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar. Aí eu troquei, já estava no ensino médio, estudava pela manhã, e comecei a trabalhar e fui para o período noturno. Então eu me lembro que foi um pouquinho nessa época, assim, talvez um pouquinho antes, mas entre 15 e 16 anos que eu fiquei nesse curso. E foi aí, né, que eu aprendi muita coisa, e não só tecnicamente falando, mas sobre os artistas, sobre biografias de artistas, sobre técnicas artísticas, sobre como transformar algumas coisas em arte, né? Sejam elas sentimentos, sensações, enfim. Tinha uma pegada que não era formal, né? Então, era um curso informal, então acho que isso também dava muita tranquilidade para a gente não ter aquela coisa Uhum. de um retorno, enfim, de alguma coisa que tivesse que, tem que fazer isso para passar de ano, para ganhar nota, enfim. Que a escola traz um pouco isso, né, na sua, na sua essência, assim, né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso, Sim. mas enfim, eu acho que é por aí, assim, esse curso foi muito importante.
E como foi essa transformação da pessoa que, segundo você, caiu de paraquedas ali naquele grupo de experiências, né, de artes plásticas? Qual foi a transformação para você virar uma professora de artes? O que aconteceu? Então, como eu falei, foi muito importante e tinha ali muitas coisas no conjunto, né? Então ficou muito forte como pessoa mesmo, assim, né? De atravessar mesmo experiências, de atravessar como me atravessar como pessoa. E aí eu fui pensando um pouco, fui para o ensino médio, né? E aí fui pensando um pouco como é que seria isso, assim, né? Profissionalmente, no que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E aí, para chegar nesse ponto de um vestibular, de uma profissão ligada a isso, foi assim. Eu estava no ensino médio, né? Então, no ensino noturno, numa escola pública estadual. Então, naquele momento, no terceiro ano do ensino médio, a escola recebeu 5 inscrições gratuitas para a Unesp, para fazer o vestibular. Só para ter uma noçãozinha, assim, né? A escola que eu estudava, ela tinha como terceiro ano da letra A até a letra H, desde o período matutino, né? Nossa, Então, tinha pela 8 manhã, turmas. sim, tanto da manhã quanto noturno. Acho que tinham 3 turmas pela manhã e o restante noturno, acho que era isso. 5 turmas noturnas. E aí, imagina, a escola ganhou 5 inscrições e a escola deu para 5 pessoas. E uma dessas pessoas que ganhou a inscrição fui eu. Fiquei, imagina, Olha, super feliz, né? E com uma responsabilidade, que eu falei, meu Deus, uma inscrição. Nessa época, eu não conhecia muito, assim, Valinhos é do lado de Campinas, mas eu não tinha muita noção, assim, do que era a Unicamp como instituição educacional, né? É, então, a Unesp menos ainda, né? A gente ouvia falar nos noticiários sobre a USP por conta de pesquisas, mesmo a Unicamp, mas a Unesp não ouvia muito, assim. Então, eu não tinha muito essa noção de universidade pública, né? E o hum, curso, a inscrição, na verdade, tinha que ser para um curso de licenciatura. Ou seja, tinha ali um objetivo de você é, garantir que minimamente algumas pessoas conhecessem a instituição pública, né, o ensino superior público, com um curso voltado para a formação de professores. Então, nossa, minha cabeça fez, nossa, o que é licenciatura, o que é bacharelado? Eu tive que saber para me inscrever, por exemplo, né? Como que é essa relação de candidato por vaga, onde eu vou fazer vestibular, porque a Unesp ela não tem um local, né? Como a USP em São Paulo, como a Unicamp em Campinas, né? Os polos da Unesp eles são espalhados pelo estado. Não dá para você dizer que tem uma sede, né? Então eu tinha que saber para onde eu ia. E aí no terceiro ano, quando eu recebi essa inscrição, a minha professora de português falou assim: olha, pelos seus estudos, se você se inscrever para o vestibular de letras, você entra. Aí já fiz, nossa, uou! Falei, caramba, será que eu quero, né? Como assim, professora de português? Aí eu falei, ah, legal, eu gosto de português, eu vou bem nas aulas. Aí eu lembrei dos benditos objetos direto e indireto. Eu falei, gente, se eu tiver que hum. dar tarefa, explicar o que é objeto direto e indireto, não vai rolar. Aí deu uma balançadinha. Que eu, assim, gostava da parte da literatura, né? Enfim, depois pensando em tudo isso, eu falei, já tinha, a literatura já tem ali uma ligaçãozinha com arte, então depois que eu fui fazendo todas essas relações. E falei, ok, vamos lá, gosto de português, ganhei a inscrição, vamos aí. Me inscrevi para fazer letras. Eu não passei,
né? Mas eu já sabia o que era a Unesp, já sabia como é que funcionava o vestibular e tudo mais. E aí, no ano seguinte, eu continuei trabalhando, aí eu fiz um ano de cursinho, né, pré-vestibular, e aí eu tava com aquela tensão, né, porque assim, eu trabalhava, pagava o meu cursinho, e tinha um pouco dessa pressãozinha assim, será que eu aguento mais um ano de estudo? Será que eu aguento ficar mais um ano no trabalho, trabalhando e estudando? Aí eu falei, bom, agora vamos ter que pensar mesmo, né, o que que eu quero, porque não ganhei a inscrição, me inscrevi para mais universidades, então tinha essa pressãozinha assim do vou ter que passar, né? E aí eu fui pensando nas coisas que eu gostava. Então, o que que eu gostava? Eu gostava de arte, né? Porque eu continuei ligada de alguma forma, ou desenhando, ou é, vendo exposições, enfim. Então, de alguma forma, eu continuava ligada à arte. Eu gostava muito de música, mas falei, até ser professora de música tem teoria musical? Não, né? Gostava de português, já estava ali mais ou menos no caminho, sem objeto direto e indireto. Gosto muito ainda de conversar, falei, de repente psicologia, gosto de história. E aí eu fui tentando mapear um pouquinho das coisas que eu gostava, alguma profissão que pudesse reunir um pouco ou um pouco mais, né, de cada coisa que eu estava ali apontando para um gosto mesmo, porque eu não pensei em nenhum momento relação financeira, de verdade, assim. E aí eu falei, bom, gosto de criança também. Bom, se eu pensar que eu gosto de música, gosto de português, tenho um pouco de literatura, gosto de arte, acho que dar aula para criança pode ser uma coisa bacana. Eu posso conversar com elas, enfim. E aí eu bati o martelo com dar aula para crianças, dar aula de artes para crianças. E aí, qual é o curso que me aproxima disso? Educação artística, já sabia o que era licenciatura, então quando eu fui me inscrever, eu não me inscrevi para nenhum curso de bacharelado, né? Eu fui para licenciatura em artes, em educação artística, né? Na época era educação artística. E aí na Unesp tinham dois polos, que era um em Bauru e um em São Paulo, que era o único polo em São Paulo, que era o Instituto de Artes. Prestei na Unicamp, prestei na PUC e prestei na USP. E aí, nesse ano, para a USP, por exemplo, tinha prova de aptidão. Para a Unesp também teve, mas para a USP teve prova de aptidão. E aí, eu fui fazer a prova de aptidão. Também tem uma história super engraçada do vestibular e trágica, mas para um próximo papo. Que eu perdi a prova, cheguei 2 minutos atrasada. A gente pode fazer uma série de Tem. entrevistas sobre traumas educacionais. Isso, ótimo. Mas enfim, só para não deixar muita curiosidade, eu cheguei 2 minutos atrasada e não pude entrar, né, no primeiro dia de prova de aptidão. Na USP? Na Na Unesp? USP, Onde? na USP, na USP. Nossa. E aí eu falei, não, ok, era o primeiro dia, né, o segundo dia vale mais. Só que aí o que que acontecia? Na prova de aptidão, se você não passasse, quando você fosse fazer o vestibular, já tinha a sua segunda opção. Então, o que que eu fiz? Eu prestei educação artística e falei, minha segunda opção vai ser o quê? Publicidade e propaganda. Eu me inscrevi para publicidade e propaganda como segunda opção, pensando em alguma ligação artística. E eu não passei na Sim. prova de aptidão, já sentei lá na carteira do vestibular com publicidade e propaganda. Só que aí, assim, foi muito. Foi quase um banho mesmo de água fria, porque publicidade e propaganda naquele ano era o segundo curso mais concorrido. Só perdia para medicina. Uau. Eu falei, acho que não vamos estar assim, né? Eu fiquei muito apreensiva. Eu falei, gente, eu acho que o que eu me preparei não é para tanto, né? Mas já estou aqui, já paguei, já vamos aí.
Vamos aí. Mas foi muito curioso, porque, na verdade, assim, eu achei uma ligação artística ali, né, nesse curso e fiz como segunda opção. E, por fim, eu passei na Unesp, né? Eu entrei, na verdade, na Unesp na lista de espera. E o dia que saiu a listagem, né, o resultado do vestibular, foi pelo jornal, a gente não tinha internet. Eu não sou tão velha assim, tá, gente? A internet é que evoluiu muito rápido. Então, a gente comprava o jornal na banca para ver, né? Era aquele jornal que parecia o Diário Oficial, assim, só tinha nome de gente, curso e não sei o quê. E quem viu meu nome na lista de espera foi o meu pai. Então, que participou do trauma da USP. Então, foi muito legal, assim, porque eu fui trabalhar, eu entrava às 7 horas, aí a gente saiu mais cedo naquele dia, compramos o jornal na banca e estava lá procurando o curso e os nomes, e foi ele que viu meu nome na lista de espera. E aí eu já fiquei super feliz, assim, porque eu falei, nossa, agora é torcer para 10 pessoas desistirem do curso, porque eu queria ir para São Paulo. Eu tinha passado na PUC também, né, aqui em Campinas, só que o curso da PUC, ele tinha, no nome do curso, ele tinha Educação Artística com ênfase em Design. Eu falei, misericórdia, porque eu vou começar a fazer coisas no computador e eu não queria nada Você que correu tinha no computador. ligação com computador, porque foi isso que veio na minha cabeça, assim, né? Design, eu falei, nossa, eu vou aprender a mexer no Photoshop, enfim, sei lá. Não queria. Aí eu falei, não, vamos ver qual é o que me espera aí, né? Quais são os próximos resultados. E por fim foi isso, assim, eu consegui entrar, né, na Unesp, 10 pessoas desistiram do vestibular e eu fui. Olha só. E, e foi muito curioso porque nessas escolhas, assim, né, até eu chegar nessa escolha também, eu trabalhava num laboratório e as pessoas falavam: Nossa, mas você trabalha muito bem, você aprendeu muitas coisas aqui, por que você não vai para a área da saúde, né? Algum curso ligado ao laboratório? Falei, gente, não é isso que eu gosto. Assim, lógico, eu estou trabalhando, né? Tenho uma relação ali, senão eu não estaria ali. Mas não é isso, que eu não me vejo fazendo lâmina, fazendo meio de cultura a vida toda, né? E foi muito curioso porque um dos donos do laboratório era o Dr. Rogério, e ele é pai de um dos fundadores do grupo Lume, né? Do grupo de teatro da Unicamp. E aí, De quando ele Campinas, né? soube que eu Uhum. queria, de Campinas, exato, quando ele soube que eu queria fazer arte, aí a nossa relação ficou mais fofinha ainda, porque ele já era fofinho, a gente já tinha uma ligação fofinha, ficou mais ainda, assim. Então, de uma certa forma, ele era uma pessoa ali dentro do ambiente de biomedicina que me incentivava a ir para a Nossa. arte. Então foi um lugar muito carinhoso, assim, né? Essa escolha. E como foi essa mudança para São Paulo, né? Você sair de Valinhos, você não veio com a família toda, eu suponho. Você veio sozinha para cá. Sim. Então, foi, Como foi, foi foi essa uma mudança? mudança, Como foi? foi uma mudança bem, bem marcante, né? Porque a gente tinha uma rotina aqui muito, muito forte. Então, como eu falei, a gente estudava, à tarde tinha alguma coisa, né? Ou quando eu estudava à tarde de manhã ia para algum curso. A gente tinha a dinâmica de pegar livros na biblioteca, né? Então toda semana trocava livro, enfim. Então tinha uma agitação que sempre foi muito característica da nossa família. E com toda essa dinâmica, a união também. A gente sempre fazia muita coisa junto, ainda fazemos muitas coisas juntas. Então,
fazer essa escolha, né? Por mais que São Paulo seja uma cidade não muito distante de Valinhos, a gente tem 1h30, 2 horas de carro, né? Ainda assim, era era necessário que alguma mudança ocorresse, né? Então, nos primeiros 6 meses, no dia da inscrição, foi engraçado, porque quando a gente como a gente era da lista de espera, a gente tinha que ir de manhã para falar assim, olha, ok, eu me interesso por essa vaga. E à tarde, efetivar a matrícula. Então, sei lá, tinham 50 pessoas na lista de espera, quem quisesse essa vaga tinha que ir lá, falar, quero, e ficar lá à tarde. Como é que eu ia ir e voltar, né? Tinha que ficar lá o dia todo. E nesse dia, foi a minha mãe, eu e meus 2 irmãos para fazer essa inscrição. Tipo um acontecimento em família, né? Vamos aí, exatamente. E aí a gente fez 2 caminhos possíveis que a gente tinha pesquisado, né? Então vamos fazer. Agora vamos voltar, já que a gente tem tempo, vamos fazer o caminho contrário e depois a gente vem de outro jeito para calcular o tempo. Então, até para saber que caminho que eu faria, a gente veio junto. E aí, nos primeiros 6 meses, eu viajava todo dia. Então, saía daqui de Valinhos, que eu estou em Valinhos, Você tá? gastava 1h30, 2 horas. Eu estou de velha. Não, eu ia de ônibus, então eu saía daqui 5h30, pegava o ônibus, então eu saía de casa umas 5h15, ia de carro até o ponto de ônibus, pegava o ônibus para São Paulo, então 5h30 era o ônibus, chegava na rodoviária do Tietê, umas 7, e aí eu ia para a faculdade. Então, ou eu ia com o ônibus intermunicipal que passava pela rodoviária do Tietê e ia para São Bernardo, ou eu pegava metrô, né? Geralmente compensava o ônibus, porque pagava um pouco mais caro, mas eu ia direto, né? Não tinha que ficar fazendo as baldeações do metrô. E então Sim. eu fiz isso durante 6 meses, os primeiros 6 meses. Nesse tempo, eu fui conhecendo as pessoas da faculdade para ver a possibilidade de organizar uma república, né, de morar junto com outras pessoas. E aí, em setembro, que eu fui de fato morar em São Paulo, porque era assim, era muito difícil, né? Eu estava falando que eu saía daqui então 5h15 e eu voltava quase 5 da tarde, né? Chegava de volta para a Nossa. cidade. Então, dava, sei lá, 8 horas eu já estava morrendo de sono. Não tinha Lógico. muito tempo para não tinha muito tempo para estudar, acabava estudando um pouco no ônibus, mas também acordava muito cedo, acabava dormindo, enfim. E aí eu falei, olha, se eu quiser pensar em algum trabalho, eu não vou conseguir fazendo essa viagem diariamente, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco mais as pessoas da faculdade, ver quem estava numa situação semelhante. Eu tinha pleiteado a moradia, né? Tinha me inscrito para a seleção. Porém, foi um ano também que depois, né? Eu fiquei sabendo porque no IA tinham vários cursos. Então tinha gente que veio para fazer curso de música que era de Ubatuba, outras pessoas que vieram inclusive de outro estado, porque a Ah, Unesp tinha um curso de música muito forte, né? A gente vai sabendo depois das coisas. Então, eu, a 1h30, 2 horas de uma cidade no próprio estado, seria muito difícil conseguir a moradia, né? Então, isso também acabou me ajudando a ser um pouco mais comunicativa e conhecer as pessoas. Então, como é que você tá? Você tá morando aonde? De onde você é, né? E aí, nesse tempo, eu conheci 4 meninas. E em setembro, nas férias de eu julho, a imaginei a gente. conversa de você chegando para a pessoa, oi, você chegando falando para a pessoa, oi, tem horas, você mora sozinha? Onde você mora? Cabe mais uma? Tipo isso. Tipo, Não, pessoa estranha. então, isso foi muito legal, Tadeu, porque assim, para mim era tudo muito novo mesmo, né? A cidade, metrô,
e o jeito que as pessoas lidavam com essas conversas, assim, porque foi quase isso mesmo, quer dizer, como é que eu chego para uma pessoa e pergunto da onde ela é, onde ela está morando, e se ela topa montar uma república, ou se me cabe ali, né? E as pessoas foram... Tudo bem, o Instituto de Artes não era um lugar muito grande, a gente até comenta hoje, né, da saudade que dá, assim, dessa proximidade, e foi isso, assim, as pessoas foram se comunicando. Então, uma pessoa que sabe qual é a sua situação, eu conheço alguém, não sei o quê. E foi um pouco na confiança também, né? Porque você conhece alguém que conhece alguém, você tem que confiar, porque você não sabe de fato, você vai morar com ela ainda, né? E deu super certo. Então. Nós ficamos 4 anos no mesmo apartamento, as 4 meninas. Então, era a Thaís, que também era a Thaís, né, da minha turma, que morava em Guaratinguetá. A Denise e a Milene, que moravam em São Paulo, mas elas moravam em bairros distantes, assim. Então, não tinha metrô nessa época aí no Ipiranga. Então, a locomoção dentro da cidade também era muito mais complicada para onde nós estávamos, né? Sim. Então, a gente foi muito legal, assim, foi uma experiência muito incrível mesmo. E aí essa mudança é, tinha que ser, né? Não tem outra forma de dizer assim. Então Tinha foi que uma ser. ruptura, tinha que Sim. ser, foi uma ruptura muito simbólica, familiar, mas ao mesmo tempo me ligou a outras pessoas e me ajudou demais, assim, né? Com a própria dinâmica da cidade, com a própria dinâmica do curso. A gente tinha uma sala muito grande, então as meninas já estavam no terceiro ano, elas tinham escolhido habilitação em teatro, então a gente, em cênicas, né? Era cênicas. E aí tinha dias que a gente acordava de manhã para ir para a faculdade e a sala estava cheia de gente, porque eles ficavam ensaiando até tarde, acabava que todo mundo dormia lá, porque era muito perto mesmo, né, da faculdade, e de repente a sala estava cheia de corpos, assim, né? Falei, nossa, e no terceiro ano já podia fazer estágio, então também tinha um pouco isso, as pessoas estudavam, trabalhavam à tarde e só podiam fazer os trabalhos que eram coletivos, né, porque o do teatro pede muito isso, né, a coletividade, e então tinha aquele mundão de gente lá à noite fazendo, ensaiando, enfim. Mas foi, assim, muito gratificante, de um crescimento, assim, muito incrível, assim, não só educacional. E você falou de acordar e as pessoas estarem lá ensaiando, e eu lembrei que acho que eu te conheci, você estava já no último ano, né, da Unesp, se eu não me engano. E eu lembro de eu frequentar o prédio da Unesp e achar aquilo muito mágico, porque você, no horário que não era exatamente de aula, você abria uma porta e tinha alguém tocando um violoncelo. Aí você entrava em outra, tinham pessoas, sei lá, jogando. Aí você abria outra, tinha pessoas fazendo cena. E eu achava muito mágico isso. E aí você abria outra e tinha alguém dormindo. Mas isso era muito É, mágico, essas possibilidades. Eram portas mágicas, assim, sabe? Eu achava um muito. lugar muito incrível mesmo. E eu acho que além disso, as pessoas eram muito diferentes, assim. Então, por exemplo, a gente brincava que tinha uma fenda do tempo, porque algumas pessoas que tocavam piano, que faziam música, elas estudavam a música no século XIV e pareciam que elas estavam, né, com figurino do século XIV. A gente fala, gente, não é só você abrir uma porta e escutar uma música, é você entrar numa época. É um outro universo mesmo, né? Sim, então tudo isso para mim, assim, era muito, né? Porque eu não tinha nada disso no interior, assim, né? Eu estava ali num curso, né, muito pequeno, imagina, foi muito incrível, assim, muito incrível. Só quero ficar aqui mesmo. E você. E você já começou sendo
arte educador ou professora de... Enfim, isso é uma discussão conceitual bem interessante, né? Como é que você se identifica? Você é Sim. professora de artes, arte educadora, artista orientadora? Olha, eu já pensei um pouquinho nessas nomenclaturas, assim, mas aí eu vou ficar com o que as crianças me chamam, que é pro de artes. Então eu falo que eu sou a pro de Eu artes. gosto, Mas eu acho que eu me identifico mesmo, assim, eu mais gosto. como professora, porque tem. Eu acho que é isso, tem uma essência ali que as crianças acabaram encontrando, né? Que para mim foi suficiente, assim, né? Então, eu encaro um pouco também as aulas como E não é... criações, então se a gente pensar artista, educadora, a Sim, parte artística também entra um pouco nessa criação, na pesquisa, né, que a gente vai fazendo para preparar as aulas. Então, mas acho que pro de artes é ok. pro de artes eu gosto. Inclusive, não é o mesmo que professora de artes, né? É a pro de arte. É um conceito à parte, né? E você falou de ser criadora, como artista também, quando você é a pro de arte, né? E numa outra conversa com outro artista educador, ele falou isso para mim também, que ele não via descontinuidade entre ser artista e ser professor, porque ser professor de artes, para ele, era necessariamente continuação do seu... Não era nem continuação, enfim, era uma convergência do seu trabalho como Uhum. artista, porque também exigia um Sim. processo criativo, né? E você já começou a ser pro de artes já na faculdade mesmo, como estudante. Sim, então, como estudante, isso que foi legal, né? Então, a gente vai descobrindo a faculdade ali, vamos aí, galera. O que eu sabia, que aí depois que eu estava lá, eu queria trabalhar. Gente, eu vou estudar de manhã e quero trabalhar à tarde. A gente sabia que no primeiro ano isso era muito difícil. Pouquíssimos estudantes conseguiam algum tipo de bolsa ou algum tipo de acompanhamento de pesquisa de professor logo no primeiro ano, né? Não me lembro qual era a razão agora, mas enfim. Aí no segundo ano eu já fiquei super atenta, né, o que estava acontecendo, quais eram as possibilidades, e o meu primeiro estágio já foi num projeto de pesquisa de uma professora, da Lores, que ela era do corpo, ela era do corpo docente da habilitação de artes plásticas. Então, na época, era licenciatura plena em educação artística, a habilitação em cênicas, música e artes plásticas, não era artes visuais. Então, ela ia ser professora nossa, né, de quem escolhesse essa habilitação, e ela tinha esse projeto de pesquisa do núcleo de ensino. Então, já estava ligado com as escolas, e foi muito legal, porque hoje, pensando um pouco, trabalhando como educadora numa escola pública, eu penso um pouco nas funções que eu tive que passar, né? Com quem eu tive que conversar nas escolas nesse projeto. Então, assim, eram aulas de artes em escolas estaduais, também no contraturno. Então, era como se fosse um projeto, né, que a Unesp oferecia uma pro, né, para fazer coisas diferentes com quem estava afim. E eu lembro que a Lores, ela era muito desprendida, talvez. Ela não tinha muito um acompanhamento assim muito fiel comigo, né? E não sei se nunca depois me passou pela cabeça se isso realmente era uma dinâmica dela, se era uma dinâmica do próprio projeto, enfim, porque foi curto esse tempo. Mas o que, que eu fazia? Eu montava aulas e ia para a Zona Norte. E demorava bastante para a galera entender, né? Então a gente estava no Ipiranga, que a gente não sabe que região é, porque algumas pessoas acham que é Zona Sul, tá meio ali quase perto do centro, enfim. Então, uma zona ali Mas nas também está do vivas, lado da Zona Leste. do lado da Zona Leste, enfim. Então, saía dali, como eu falei, não tinha metrô na época, então o metrô mais próximo era Vila Mariana na linha azul ou Dom Pedro na linha vermelha. Como a escola ficava na Zona Norte, eu ia para a linha azul. Então, eu
pegava um ônibus até o metrô Vila Mariana, da Vila Mariana eu ia até Santana, eu acho, de lá pegava um ônibus que ia para Guilherme Cotti. Eu lembro que eu ouvia essa palavra na rádio e falava, eu conheço essa avenida porque eu já passei por ela, né? Porque era a avenida que eu tinha que descer para ir para a escola. E aí, assim, eu ficava com adolescentes, nem era assim o que eu queria, né? Mas era o que era do projeto. Então, eu falei, não, vamos aprender, vamos aprender. E foi muito legal, porque teve todo esse lance das aulas aqui, né, da Casa da Cultura aqui, porque tinha muita conversa. As meninas eram adolescentes que falavam já de gravidez, e eu tinha o quê? 19, 20, 21 anos, né? Entre 20 e 21. Então, para mim, assim, uma adolescente de 14, 15 anos falando abertamente sobre gravidez, falando abertamente sobre como elas saíam, o que elas faziam, era muito intrigante, né? Porque eu, com a idade, me colocava na idade delas, e me imaginava na idade delas. Então, foi muito desafiador, mas foi muito incrível, porque a gente depois organizou uma exposição com os trabalhos delas, né? Eram 4 meninas que ficaram no projeto. E aí, falando das funções, né? Eu lembro que eu tinha que falar com a coordenadora, com a direção da escola, porque além de assinar papéis, a gente tinha que ter essa conversa sobre quem são as pessoas que estão frequentando, como estão frequentando, porque eu tinha que colocar isso no meu relatório, tanto para receber a bolsa, quanto para ter uma certificação, ou enfim, uma conclusão do meu estágio, né? Era considerado estágio, só que não contava ainda como estágio para mim, porque eu estava no segundo ano. O estágio obrigatório era a partir do terceiro, né? Então, Sim. foi uma coisa de experiência mesmo, tipo, vamos ver o que que é, né? Então, essa foi a primeira experiência mesmo na escola e na escola pública. Depois, no terceiro ano, como já era o estágio obrigatório na educação fundamental, então da primeira à oitava série, na época, ainda não tinha nomenclatura do nono ano, né? De primeiro ao nono. Aí a gente montou um projeto junto com a professora que era nossa orientadora de estágio. Então foi tudo muito ligadinho, assim, foi muito, muito costuradinho. Então o que a gente fazia? A gente montava grupos, o nosso grupo era um trio, a gente ia de segunda-feira numa escola municipal. Nessa época, gente, nesse vídeo vai parecer que eu sou velhinha, mas eu não sou, viu, gente? Nessa época, assim, alguns anos atrás. Você já disse que não tinha internet, que a nomenclatura era outra. Quem está assistindo vai começar a desconfiar dessa sua idade, hein, Thaís? Não tenho cabelo branco. Não, gente, eu tenho 37 anos, pronto. Porque, assim, foram mudanças. Não, é legal a gente conversar sobre isso, porque, assim, me ouvindo, né, falar sobre isso, parece realmente que foi muito tempo. E tem coisas na educação que são muito recentes, né? E uma delas é isso, assim, que não tinha professor específico para algumas disciplinas. Uma delas era de artes. Então, a matéria de artes era dada pela professora da sala, regente, né? Que a gente chama. Então, a gente montava os grupos, preparava uma aula de artes e ia para essa escola. Então, a professora da sala cedia 40 minutos para a gente fazer esse momento, ter esse momento com as crianças. E aí era muito legal, porque nós éramos em 3 e sempre tinha um revezamento, né? Uma pessoa ficava escrevendo e as outras 2 que coordenavam as atividades. Era de segunda-feira, porque aí eu comecei a fazer estágio no Sesc Ipiranga também. E aí o Sesc não abria na segunda, era o dia que eu tinha para fazer o estágio obrigatório agora, né? E foi muito legal, porque também é isso, a gente tinha autonomia, porque a gente tinha que ir para lá de algum jeito. Então, vamos pegar ônibus depois da faculdade, chega na escola a tal horário, conversa com a coordenadora, tem reunião com as professoras,
a gente tinha reunião com a Luísa, que era a Luísa, professora da Unesp, a Luísa Christoph, que era a orientadora de estágio e a proponente desse projeto para fazer essa parceria com a escola. E aí foi nesse momento assim que eu entendi melhor o que era uma coordenadora pedagógica, por exemplo, na escola, né? Tem que falar com a coordenadora. Gente, oi! Hoje a coordenadora, sendo professora, a coordenadora pedagógica na escola é tudo na vida, né? E é uma função, assim, fundamental, porque é a função na escola que conversa com todo mundo, conversa com os pais, com os educadores, com os estudantes, com a direção da escola, né? Então, ela é uma mediadora, a função coordenadora é uma mediadora na sua essência, né? E aí a gente Sim, fazia esse trabalho na segunda-feira, porque aí eu tinha o estágio no SESC, que era de educação informal. Então, a gente também tinha, na faculdade, que ter esses estágios. Então, arte e educação formal, que era esse núcleo, projeto de segunda-feira na escola municipal, e arte e educação não formal e atividades culturais e artísticas, que era assistir peça, ver uma exposição, né? Como atividades complementares, assim. Então, a gente tinha esses três níveis de estágio e que foram fundamentais porque a gente, eu particularmente, né, e acompanhando muitos amigos e amigas, a gente tinha assim muitas possibilidades, né, de conhecer o que era possível dentro desse lugar de arte e educação. E eu saí de Valinhos pensando que eu ia dar aula de arte para criança e, né, vi que eu podia ser uma educadora no museu, que eu podia fazer oficinas, enfim, muitas possibilidades. E aí foi assim, foram duas experiências no estágio durante a faculdade, já na escola pública, né? Como como educadora, porque não tinha ali uma mediação de algum docente da faculdade para falar, vem cá, vou ficar aqui com você, você vai me observar. Não, vai e faz, né? Vai e faz. de fato você Aí, assumiu mesmo a aula, né? sim, sim, sim. E aí, assim, tecnicamente falando, né, o que eu tinha de repertório com o curso que eu fiz na Casa da Cultura de Valinhos também me ajudou muito, né? Porque tinha técnica, assim, a gente tinha, então, algumas coisas que eram pensadas, tá, eu pensei, e como eu vou fazer isso? Ah, com essa técnica, usando tinta, usando lápis, usando não sei o quê. Então, foi foi importante nesse sentido da síntese, né? De sintetizar ali o que eu queria para uma criação, né? Como é que eu chego nessa criação? Aí fiz o estágio no Sesc Ipiranga, né? Nesse terceiro ano da faculdade também. E aí foi muito legal porque tinha um contato também com uma parte burocrática, né? Com os bastidores. Então não era só um fazer artístico, é como eu contrato, por que eu contrato, o que precisa para contratar, e aí, como educadora ou como artista, o que eu preciso ter para ser contratada também, né? Então foi muito legal. Eu conheci muitos grupos de teatro, principalmente, né? Muitas pessoas que propunham oficinas artísticas super diversas, assim, de cerâmica, de desenho, de macramê, de enfim, né? Porque o SESC tem isso de ter uma diversidade na sua programação que é ímpar, Uhum. constante, né? Então foi muito bacana assim ter esse contato no Sesc Ipiranga com essa parte também um pouco mais administrativa, um pouco mais de bastidores. E no último, eu lembro que nos últimos meses de estágio, a gente que tinha que organizar tudo. A gente tinha que fazer uma oficina e contratar alguém. Então, foi muito legal, assim, porque de telefonar, de receber o projeto, de ler o projeto, de ver se aquilo batia
com o pensamento, a ideologia do SESC, né? Nossa, foi muito, muito bacana. Mas eu achava que ainda faltava alguma coisa. Eu quero ser professora de criança, cadê as crianças? E foi aí que eu fui pro programa do Curumim, né? É, foi aí que eu fui pro programa do Curumim. Pedi para trocar de unidade e eu fui fazer estágio, então, no Curumim, do SESC da Vila Mariana. O Curumim é ainda, né, um programa que algumas unidades do SESC têm. Eu não sei se agora todas têm. Eu acredito que ainda faltam algumas. Naquela época, não, agora eu vou falar em 2003. Em 2003, quando eu fiz 2003, 2004, no SESC, já tô chegando mais pertinho agora, né? O SESC Ipiranga não tinha esse programa. Então, eu fui para Vila Mariana. E as unidades também tinham autonomia para concretizar esse programa. Então, algumas unidades, por exemplo, como o Itaquera, o SESC Itaquera e o SESC Interlagos, eles abriam na quarta-feira. Eu acho que ainda abrem, de quarta a domingo. Então, eles fazem o quê? Eles fazem um compilado quarta, quinta e sexta. Então, eles se organizam para as crianças irem para o programa quarta, quinta e sexta. No SESC Vila Mariana, de terça a sexta. Então, a gente tinha 4 turmas. Então, uma turma de terça e quinta, uma turma de quarta e sexta. Manhã e tarde, né? Eu falo 4 turmas porque eu só ficava à tarde. Então, na verdade, eram 8 turmas, né? Sim. E Você foi, estudava de manhã nossa, e ficava no eu, SESC à tarde. isso. Isso foi uma coisa muito legal, que depois eu fiquei sabendo, porque geralmente o SESC da Vila Mariana, como tinha isso do programa ser manhã e tarde, eles geralmente pegavam algum estudante noturno, que fazia o curso noturno, para poder ficar o dia todo, e que não era o meu caso. E aí eu Sim. assim, gente, por favor, me deixa ficar. Assim. Não, não fiz isso, não. Na entrevista eu falei assim, nossa, eu quero muito ficar, né? E depois que eu fiquei sabendo disso, a coordenadora do Curumim falou, você já tinha trabalhado numa unidade do SESC, já tinha feito alguns estágios com crianças, então eles tiveram que modificar um pouquinho o horário do estagiário, né? O estagiário ficava ali das 8 às 5, junto com os educadores do Curumim, e eu ficava da 1 às 7 da noite. E para cumprir a minha carga horária, eu trabalhava um sábado sim, não, todo sábado. Então, minha carga horária era de terça a sábado, da 1 às 7 da noite. E no sábado a gente trocava, porque aí tinha o lance do tempo lá que o SESC abria, né? E foi muito legal, porque nesse programa eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar de educadora no Curumim. Foi o primeiro lugar assim que eu falei, nossa, é isso. Por quê? Porque não tinha esse peso da formalidade de uma escola, né? Então, tanto das burocracias, de legislação, e com essa coisa da obrigatoriedade que trazia essa pressão, sabe? Então, o lance da pressão, assim. E aí eu falei, muito legal. O que era bacana, especificamente no Curumim da Vila Mariana? Eram 2 educadores, arte educadores, e 2 educadoras físicas, não de educação física. E aí a gente montava os espaços, né? Então, todo mundo fazia tudo. Então, a Mari, que era de artes plásticas, arte educadora, ela tinha que ir para a quadra e tinha que ir para a piscina com a turma dela. O Edu, a mesma coisa. E as meninas que eram educadoras físicas tinham que ir para a sala multiuso, usar lápis de cor e tinta com a turma dela, né? Então, eu ficava um pouco nesse meio caminho, ajudando as meninas de educação física com algumas atividades artísticas, né, com as turmas, e também participando um pouco de algumas atividades de educação física quando tinha que ir para educação física, assim, quando estava mais voltado, porque não tinha essa nomenclatura, né? Não era uma aula de educação física e não era uma aula de artes.
E aí, assim, o dia de piscina era o dia mais esperado pelas crianças e o dia mais pânico para os educadores e para as educadoras, porque era aquela loucura, né? Sei bem. Então, criança com piscina já é uma mistura bombástica. E foi muito legal por conta disso. Assim, vamos ver comportamentos, reações, enfim. Dava para a gente tinha muito essas discussões. E muito legal também que a nossa coordenadora, ela tinha o lance do estudo. Então, a gente tinha alguns horários de reuniões. Então, sei lá, da 1h30 às 2h30 era o horário de reunião e depois as crianças entravam 2h30. Não era bem isso, mas só para exemplificar, assim. A gente tinha esse horário de estudo, não era só conversar sobre o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente vai fazer hoje. Porque esse planejamento já tinha que ter acontecido. Não, vamos ler sobre esse texto aqui, que fala sobre crianças hiperativas. Vamos ler esse texto aqui que está falando um pouco sobre comportamentos de adolescente. Vamos ler um pouquinho esse texto aqui que está falando sobre ensino, porque ali tinham crianças de todas as classes sociais, porque não tinha nenhum critério de inscrição para o Curumim, né? Então tinha desde o filho do porteiro e da moça que trabalhava na casa de família até o filho da família que tinha todo esse arsenal de pessoas, né, de funcionários, digamos assim. Então, isso era muito bacana também, porque não tinha nenhum tipo de distinção. E outra coisa muito bacana, que as turmas não eram formadas por faixa etária, né? Tinha uma aproximação, mas não era uma regra, né? Então, sei lá, essa turma aqui é de 8, 9, 10, essa turma aqui de 10, 11, essa turma de 10, 11, 12. Né? Tinha uma possibilidade de uma mistura, né? E a gente fez algumas trocas também durante o ano. Então, essas aproximações foram num ano, foram num semestre, e depois a gente misturou todo mundo, né? Tem que ter 20, então pega 20 com faixas etárias diferentes. Então, eram experiências na educação informal muito ricas, muito ricas, muito ricas, assim. E a Ilona, que era a chefe, né, ela tinha muito essa preocupação da questão formativa mesmo, né, de estudo, de ver quais são as possibilidades, quem está falando sobre isso, sobre criança, sobre brincar, sobre... Porque tinha um caráter recreativo, mas não tinha, né, porque tinha essa outra parte formativa, né, era uma recreação muito objetiva, era uma recreação que tinha parte lúdica e também tinha uma parte formativa, né, enfim, nem vou entrar Sim. nisso agora, porque não é esse o foco, assim. Então, e era muito gostoso, assim, o ambiente era muito gostoso, os educadores eram muito parceiros e parceiras, então foi super importante. E aí, nesse ano, além de fazer estágio no SESC, eu tinha que fazer o estágio no ensino médio. Então, vai a Thaís voltar para a escola. Eu saía às 7 horas do SESC, eu consegui um estágio no ensino médio numa escola, noturno, numa escola 2 quadras para baixo da minha casa, né, no Ipiranga. E aí foi muito engraçado e, enfim, qual foi essa experiência no ensino médio? Eu não fiz estágio no ensino médio com a professora de artes porque a professora de artes não aparecia na escola. Eu pegava, pois é, eu pegava as últimas aulas, né, depois do intervalo, porque eu tinha que chegar do SESC e ainda ir para lá. E aí eu chegava assim toda empolgada, tipo, nossa, o que eu vou aprender hoje? A professora não veio. Como assim não veio? Eu me lembro de ter ficado assim extremamente angustiada porque ela tinha marcado com uma turma um trabalho. Eu estava nesse dia, acho que foi o primeiro e segundo dia que eu fiz estágio.
ela marcou um trabalho e no dia da entrega do trabalho ela não foi dar aula. E aí, assim, eu não sei, porque eu só fui entender isso depois como professora, né? Eu não sei se era uma licença médica prolongada, se ela ganhava falta, enfim. Eu sei que o meu estágio de artes no ensino médio foi com o professor de filosofia. E foi muito curioso. Eu lembro até o nome dele, era Wagner. E foi muito curioso porque ele me recebeu super bem. E quando ele ia chegando no corredor das turmas, né? A turma falava: Ah, o professor não sei o que faltou hoje. Ele era tipo o substituto de todo mundo. Aí, você vai dar aula pra gente Nossa. hoje, Wagner? É, não, hoje não. Aí ele ia chegando mais perto da sala, falando, não, não acredito. Meu, a gente vai ter uma aula de artes, mas na verdade a gente só vai responder pergunta, porque são umas perguntas assim, quem eu sou, por que eu tô aqui, por que existe isso? Então, de alguma forma, foi legal porque não tive um estágio de artes, mas eu tive um estágio com uma pessoa que dialogava, né? E aí, voltando um pouquinho lá no que eu falei da minha pretensão profissional, também está um pouco ligado com a questão psicológica, né? Das perguntas, dos questionamentos, de se colocar em alguns lugares. Lógico que eu estou Sim, falando uma coisa muito, muito genérica, porque tem as particularidades, é óbvio, né? Mas claro, isso foi muito mas legal, passa por esse assim, lugar também, né? passa por esse lugar, né? E ainda mais na adolescência, todas essas descobertas, assim. E para mim, o ensino médio de filosofia, as minhas aulas de filosofia, né, como estudante, foram muito importantes. Então, para mim, estava tudo legal. Eu falei, não vou fazer estágio com a professora de artes, mas está muito legal. E foi onde realmente eu falei assim, os adolescentes, veja bem, acho que não vai estar rolando. Pensando bem. Pensando bem, sabe? Eu acho que não vai ser bacana. Sabe É, que, e que também é ouvindo legal, aqui, né? Porque a gente vai. desculpa, Pode falar. ouvindo a sua Desculpa trajetória, aí. desculpa te cortar, só porque me ocorreu uma curiosidade, que você ressaltou que foi fundamental para você passar aqueles cursos que você fazia em Valinhos, que tinha um caráter bem de experimentos mesmo, né? E depois o seu primeiro estágio dentro da faculdade foi no caráter de contraturno, que você também podia experimentar com os alunos, e também essa passagem no Curumim. E aí eu fico perguntando, você está há 12 anos concursada como professora na Rede Municipal de São Paulo, na Uhum. mesma escola. Existe espaço dentro da educação formal para isso, para essas experiências, para gerar essas experiências que te formaram também? De alguma forma, sim. Né? O que nós temos, que é importante, nós fazemos parte de uma rede. Né? Então, a educação municipal é uma rede e ela tem algumas diretrizes, por onde a gente caminha. Então, existem publicações, existe o currículo, existe algumas diretrizes que são gerais para a cidade. Porém, a gente tem aí algumas Uhum. coisas, né? Primeiro, que a cidade é enorme. Segundo, que a cidade é extremamente diversa. Então, a gente não consegue falar assim, olha, o primeiro ano do ensino fundamental vai estudar desenho, vai estudar escultura. Que primeiro ano nós estamos falando de qual escola em qual região, né? Então, esse tipo de currículo, de conteúdo, ele não vai ser possível. Então, isso é importante a gente pensar. E aí o currículo também ele é bem Uhum. abrangente nas possibilidades, né? E aí foi bem bacana que teve uma construção de um documento que a gente chamou de direitos. Então, o que é direito do estudante, da estudante saber, conhecer em arte, né? X, Y, Z. Então, a gente parte de um pressuposto que não é o que eu vou ensinar, o que eu acho importante ensinar, é o que é necessário e fundamental que a criança aprenda. Ela precisa ter pelo menos algum contato, né?
o aprender que eu tô... Porque aí a gente cai numa outra questão, que são das linguagens, que você falou também um pouco no começo, né? Como é que a gente garante que um professor ou uma professora que teve uma formação em artes visuais, em artes plásticas, ele dê conta de aulas de dança, de teatro, de música, né? Como que é essa experiência? A gente não tem esse tipo de formação para chegar e falar assim, não, eu vou dar aula de música, né? Vou dar aula de teatro. E a gente sabe que, se eu não me engano, 95%, de 90% a 95% dos professores e das professoras da rede municipal tem uma formação de artes visuais. Então, para você pensar nessa questão das linguagens, né, das 4 linguagens artísticas, dentro da escola, ainda é um movimento muito devagar, né? Porque a gente não tem, inclusive, formação suficiente para discutir, para ter segurança. Muitos professores falam, não dou aula de música, de teatro, de dança, porque eu não me sinto à vontade, eu não sei como faz isso, né? Não tenho E isso formação para também isso, né? não tem formação para isso, enfim, passa por algumas questões, né? Então, dentro da rede, a gente tem essas diretrizes, esses documentos, essas publicações, e eu vou chamar de metodologia, mas a gente tem uma autonomia que é importante também, né? Então, o que a nossa escola... Então, esse é um movimento que a minha escola, na escola onde eu estou, a gente está fazendo. Então, o que é importante, dentro do que está sendo posto aqui na rede, que é fundamental, o que a gente acha, enquanto escola, que a nossa comunidade também tem direito, também é necessário, também é bacana, também é importante conhecer, estudar, retomar, enfim, qualquer verbo que a gente quiser colocar aqui. Então, a gente tem um pouco essa autonomia, né? E aí, dentro desse espaço de autonomia, dá para a gente pensar um pouco nessa relação, né? Das técnicas, da criação, de alguns momentos que a gente vai juntar um pouco isso. E isso também tem um pouco a ver com a minha formação, né? Na escola a gente estudou bastante na escola, ó, na universidade nós estudamos bastante a Ana May, a Ana May, que inclusive depois também eu fui trabalhar com ela, né? Depois que eu terminei a faculdade, fui trabalhar com ela. E ela Para quem tem... não sabe quem é Ana May, Vamos lá. A Ana May é uma pessoa maravilhosa. Vou jogar confete mesmo. E, além de ser uma pessoa muito linda, ela foi uma mulher importantíssima na luta. Foi pensando na luta, tá, gente? Porque ela é ainda. Foi importante nessa luta da valorização mesmo do ensino de artes, né? Se eu não me engano, ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa a ter um doutorado em arte e educação no Brasil, né? E a luta dela foi muito ali para que a disciplina de educação artística, na época, e aí é época antes de eu nascer mesmo, viu, gente? Que estivesse na lei, né? Então, se eu não me engano, é na LDB de 5692 de 71, que educação artística aparece ali como obrigatória. Então, tem todo um movimento ali de luta dela nesse sentido. E ela continuou, né? Então, foi obrigatório ali na LDB, e depois ela só continuou fomentando mais ainda essa luta. Então, ela é uma mulher que representa muito, e é o maior nome da arte e educação no Brasil, da história da arte e educação no Brasil, sem dúvida nenhuma. E aí ela sistematizou, né? Não foi ela que criou, isso também foi uma polêmica durante um tempo, né? E ela sistematizou uma abordagem que passou pelo nome de metodologia, e aí ela falou, gente, vocês estão equivocados porque metodologia é como se faz, e não é justamente o contrário que eu quero
propor. Eu estou propondo uma abordagem que valorize um pensamento crítico e reflexivo no ensino de arte. Então, ela aponta 3 coisas, né, que são importantes. Contextualizar. Então, o que estava acontecendo? Você está estudando um tema, um assunto ou algo em arte, tá? Por quê? O que está acontecendo? O que acontecia, de repente, no mundo? Qual é o contexto desse tema, desse objeto de estudo? Outra coisa era a prática, né, a ação e a apreciação ou fruição. Então, são 3 coisas: contextualizar, fruir, apreciar e fazer. Criar, fazer, enfim, produzir, o que cada verbo ali as pessoas podem... E por isso que não é uma metodologia. Se fosse uma metodologia, tinha que ser a palavra, né, específica. Então, ela sistematizou essa ideia, e aí, partindo dessa ideia, a gente vai para onde a gente quer, né? Se eu penso em alguma coisa para ser estudada e penso nessas 3 coisinhas, eu estou contextualizando, eu estou provocando ali uma leitura, eu estou provocando uma fruição, o que está acontecendo, por que você acha que está fazendo isso, né? Por que aparece assim, por que aparece desse jeito? E aí transformo isso numa prática, eu tenho um sucesso. A chance de tudo isso estar muito amarradinho e de que isso realmente faça sentido, seja crítico, seja reflexivo, é muito grande. Então, ela sistematizou essa ideia de ensino, né? Não é assim, faz um desenho livre aí. Hoje é não sei o quê, faz aí. Tá, qual é o contexto? Qual é o contexto do coelhinho da Páscoa? Qual é o contexto do índio? Qual é o contexto, né? Enfim. Para que isso é importante? E Né? você foi estagiária dela, é isso? Ai, gente, momento finés da pessoa. Eu tinha terminado a faculdade, tá uma loucura aqui na minha cabeça. Eu tinha terminado a faculdade e não queria voltar, porque eu falei, não, terminei a faculdade, eu vou esperar um concurso, eu vou esperar alguma coisa acontecer, né? Voltar para Valinhos, você fala. Voltar para Valinhos, exato, para o interior. E aí, tinha uma professora que era amiga e foi orientanda da Ana May e falou, olha, ela está com muito trabalho, com muita demanda, e ela precisa de alguém para organizar a agenda dela, para ajudar ela a organizar algumas coisas. E eu pensei em você, eu falei, quero! Né? Eu falei, não, legal, vamos ver qual é que é. Não pode pagar muito, mas vai ter um pagamento, porque, né, é o deslocamento, é horário, né? Enfim, falei, tudo bem, vamos. E aí foi muito legal, porque quando eu cheguei na casa dela, no apartamento, tinha uma estante com muitas pastas. Ela tinha, isso era 2006, ela tinha uns 70 e poucos anos, assim. E ela, Thaís, então, essas pastas aqui você pode organizar em breve, porque são assuntos que eu ainda quero pesquisar. Tinha umas 10 pastas. Uau! Falei, mano, Nativa ainda. sabe? Então, assim, ela, né, em 2006, ela era professora do curso de mestrado de design da Embi Morumbi. Ela fez muitas coisas, então deixa o link aqui em cima do vídeo, cara, no link do vídeo, um vídeo para procurar quem é, porque assim, são muitas coisas, ela fez muitas Ana May coisas. Barbosa tem bastante Ana May Barbosa. entrevistas dela no YouTube, Tem, vale muito a pena procurar mesmo. tem. E aí, enfim, tinha muito assunto ali para ser pesquisado. Então eu fui organizando um pouco e, olha, todos os textos sobre desenho infantil estão aqui, todos os textos sobre desenho está aqui, né? Fui tentando mapear ali um pouquinho. E fiquei mais próxima, né? De algumas coisas ali. Muito simbólico, muito significativo, porque tinha muita coisa, tinha muita coisa. Eu brincava com ela, assim, falei, olha, tem um monte de papel para você assinar aqui. Ela tava organizando um livro também na época. Eu falei, eu vou dar um papel em branco qualquer dia para você assinar, dizendo que você vai me doar todos os livros da sua biblioteca.
biblioteca, viu? Aí ela, tá aí. Então, assim, foi muito rico, né? Muito, muito rico, assim, não só pela profissional, mas como eu disse antes, pela pessoa mesmo. Então, esses estudos, né, da faculdade, ter contato com a Ana May e fazer isso na escola é quase uma abordagem triangular também, né? Mas não deixa de ser, né? Porque você traz toda Não essa é? bagagem, né, para a sala de aula, Então, né? então dentro das aulas é isso, assim, né? Porque as coisas atravessam a gente, né, Tadeu? Eu acho que isso é muito legal, assim. Eu acho que é um pouco do que vocês estão fazendo, assim. Acredito que outras pessoas tenham falado nisso, assim. Não dá para dizer que hoje eu sou a professora Thaís e acabou. Não, como eu falei, eu faço dança, isso reverbera na minha aula. O curso de educação artística, né, a minha formação em educação artística, onde eu tive aula de teatro, tive aula de música, também me atravessa, também vai para a sala de aula tudo isso. As pessoas que eu encontrei no caminho, né, os grupos que a gente vai formando, os domingos na praça, que a gente vai cantando a música da Os serpente. domingos. É, Pois é, tudo gente. Eu isso. já vi Thaís Mamprim. Eu já vi Thaís Mamprim numa praça lotada de crianças enlouquecidas conseguir fazer, sei lá, 50 crianças entrarem na história da serpente e dançarem juntas, seguindo a Thaís. É, Foi impressionante mesmo. ó, Thaís, já deixa estava eu te fazer uma pergunta. encantada ali, Você ó. estando há 12 anos, é verdade, você já estava encantada. Né? Você está há 12 anos nessa escola, governador Mário Covas, correto? Isso, EMEP Governador Mário Covas, Que é em Itaquera, né? Zona Leste de São Paulo. Itaquera. Isso. Você está há 12 anos lá, você inclusive mudou para a região de Itaquera, né? Para ficar Sim. até mais próximo ali da comunidade. Eu suponho que em Uhum. 12 anos você já viu criança que entrou no primeiro ano, já saiu e tudo mais. E você consegue ver a relação da comunidade com a escola? Se você existe uma reverberação, por exemplo, do que vocês planejam na escola ou nas aulas de arte? Você consegue ver uma reverberação na comunidade de alguma forma? Então, de alguma forma, sim. Eu vou falar para você que demorou um pouquinho e isso só me fez pensar o quanto realmente o processo educacional é tijolinho por tijolinho e que vale a pena mesmo todo o nosso investimento, inclusive afetivo, né, ao longo dos anos. Então, como você falou, isso é fato. Assim, eu tenho estudantes que me encontram e foram meus alunos no segundo ano, no terceiro, do terceiro até o nono, enfim. Então, isso é muito legal porque eu conseguia, né, fazer uma. Ainda consigo, só que agora um pouco diferente. Mas eu conseguia, por ter muita afinidade e gostar muito do Fundamental 1, né, que são as crianças menores, do primeiro ao quarto ano, do primeiro ao quinto ano, eu geralmente ficava com essa turma. Então, eu organizava um planejamento, né? Então, ó, primeiro ano eu vou trabalhar isso, segundo assim, terceiro assim, quarto assim, quinto assim. Porque eu sabia que eu ia acompanhá-los, né? Acompanhá-las. Então, nesse sentido, você vai conhecendo mais a mãe, você vai conhecendo mais o pai, o tio, o primo, a avó que vem buscar, alguém que comenta alguma coisa, ou mesmo na aula você fala alguma coisa e aí a criança já fala: Ah, eu já vi isso não sei aonde, a minha família vai não sei aonde. Então, essas coisinhas vão aparecendo mais ao longo dos anos, e eu acho que nos últimos anos isso tem sido mais forte, né? Por quê? Porque eu já estou mais num espaço que há muito tempo, algumas perguntas, alguns questionamentos também eu já faço com maior segurança e já sei que não preciso mais ficar no lugar
deixa eu jogar aqui um verde para ver o que aparece. Não, não, isso é importante, então, já joga direto, né? Então, todas essas coisas, o acompanhamento, ou estar na escola há bastante tempo, favoreceu bastante essa postura, né? De isso é realmente importante para essa escola aqui, isso é realmente importante para essa turma, porque às vezes as turmas também, apesar de serem do mesmo ano, tem as suas diferenças, então às vezes a maneira de falar ou o tema vai um pouquinho mais para frente, uma turma, outra turma espera um pouco. Tudo isso eu fui percebendo mais nesses últimos anos. E aí tem uma coisa muito que eu sempre pensei, na verdade, da relação do ensino de arte com o cotidiano, né? Então, para que eu vou estudar uma coisa que ela não faz sentido nenhum na minha vida, né? Então, isso para mim sempre foi um ponto fundamental para pensar quais eram os temas, os assuntos, os conteúdos, o currículo de arte, né, para essas turmas assim. E aí eu cheguei em 2014, eu cheguei num lugar bem legal que eu estava incomodada de não trabalhar a lei 10.639, né, que fala da obrigatoriedade do ensino africano, afro-brasileiro nas escolas, especialmente, mas não exclusivamente, nas disciplinas de História e Artes, né? Eu falei, quero ver qual é que é isso, assim, com pensar mesmo, né? Projetos, porque quando a gente fala assim, tem que trabalhar, parece uma coisa assim, tipo, dá uma folhinha, faz um desenho numa aula, e não é isso, né? Não é isso, não é isso. Então tem um aprofundamento, tem um embasamento, tem questões históricas e educacionais muito fortes, né, que perpassam aí o estudo e a construção dessa lei. E aí foi em 2014 que eu falei, eu vou fazer um projeto o ano todo que fale sobre cultura africana. E fui meio de caruda, assim, né? Tipo, vamos ver qual é que é, porque não faz parte da minha religião, eu não frequentava, né, religiões de matrizes africanas, eu não conhecia muitos artistas e muitas artistas, eu só achei que tinha que fazer aquilo na comunidade porque tinha muita gente negra que não se reconhecia como negra. Nossa, mas você achou que tinha que fazer e foi fazer? Eu queria trocar, né? Não era assim, vamos trazer a consciência. Não. Vamos ver o que tem aí que a gente está esquecendo, né? E aí foi muito legal, assim, porque realmente mexeu bastante com a comunidade esse projeto, das crianças e depois nas reuniões de pais, os pais e as mães falarem, nossa, eu passei num terreno baldio e tinha uma macumba, e aí eu falei, nossa, uma macumba! E aí o meu filho falou assim, mãe, isso não é macumba, isso é oferenda, eu já falei, que macumba é um instrumento musical. E a mãe me contar isso, sabe? Thaís, eu quase apanhei dentro do Que carro. legal isso. Então, como é essa troca? Porque eu sabia que de alguma forma isso ia provocar, né? Teve uma outra situação numa reunião também que era um conselho participativo, então participavam os pais e as mães, 10 alunos representando a turma, né, 10 estudantes representando a turma e todos os professores daquela turma. E aí um pai levantou e falou assim, eu queria saber que tipo de voodoo eles estão fazendo na aula de arte. E as crianças, os estudantes estavam fazendo os orixás. E aí, porque eles escolheram fazer os orixás. Com arame, com lã, com tecido, enfim. E aí, o filho desse rapaz, ele ficou assim, ele abaixou a cabeça e falou: eu preciso falar, professora, não foi nada disso que eu falei para ele que era. Não foi, não foi, não foi. Eu sei que gerou o maior auê, e depois ele falou assim, não, eu falei dessa forma justamente para provocar, porque nós fomos acostumados, nós fomos ensinados que isso era coisa ruim, que isso era voodoo, que isso era não sei o que, não sei o que. Então, eu falei assim mesmo
para a gente perceber o que nós estamos deixando de discutir e aprender com as crianças dentro da nossa casa. Foi muito legal, assim, né? Uau! Porque foi. Eu falei assim, gente, para o cara vir aqui numa reunião, ter essa força de falar isso, é porque, de fato, as conversas estavam chegando na mesa dele, né? Então, Nossa, com certeza. foi muito incrível. Eu falei, ah, não, então eu tenho que continuar, né? Do jeito que eu estou fazendo, do que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e não necessariamente sobre as questões africanas e afro-brasileiras, mas enfim, dentro do estudo, né? Que essa foi um projeto bem simbólico, né? Que me trouxe realmente muito retorno nesse sentido da comunidade. Então a nossa escola, ela tem realmente bastante, tem um canal de comunicação que logicamente não é perfeito, mas tem sim muita abertura para saber o que está acontecendo. Então, às vezes, vem alguma diretriz da diretoria regional e fala: acho que não vai ser legal fazer desse jeito, vamos pensar aqui de outra forma. Também porque o corpo docente da escola está há muito tempo na escola, então tem professores que estão lá quando a escola ainda era de latinha, né, que é de container. Então tem professores, nessa época era mais velho que eu, hein, gente? De 20 anos, né? A escola tem 20 anos, que estão lá há 15, 17, enfim. Então, isso também faz com que a escola ganhe essa força, né? Não só dentro da escola, mas da escola com a comunidade, né? Realmente. Thaís, eu queria te perguntar tantas outras coisas. Eu queria saber como está a educação nestes tempos pandêmicos. Eu queria saber outras experiências de outras escolas, de cada cotidiano que você fez. Só que acabou o nosso tempo. Ah, meu Deus! Ah, como eu disse no começo do vídeo, assim, da minha grande admiração pelo seu trabalho como artista educador, então é real e de fato eu gostaria mesmo de ouvir. Aliás, eu vou ouvir, eu vou perguntar nos bastidores outras Muito! coisas. Vamos conversar muito. É, mas espero que a gente tenha outras oportunidades também de compartilhar essas experiências que você trouxe para gente. E antes de eu encerrar, agradecer mais uma vez a sua presença. Tem algo que você gostaria de dizer que fala, nossa, isso é prescindível que eu dissesse nessa entrevista? Muitas coisas. A gente tem mais 2 horas para conversar, mas, né? Tem uma frase que eu já não me Mas, sei de quem é a autoria, mas que na minha cabeça é da Mafalda, a Mafalda do quadrinho. uhum. Eu acho que é ela que ela fala assim, mais uma vez, o urgente não deixou tempo para o que era importante, né? É um pouco isso, né? Sensacional. É um pouco isso. É, tem um texto que eu gosto muito, né, que a gente leu na faculdade, vira e mexe eu retomo esse texto, que é do John Dewey, que fala da arte como experiência, que ele fala da pedra, né, da experiência de uma pedra rolando uma montanha. Então, a pedra está lá em cima, e se a gente solta a pedra e vai recolher essa pedra no final, né, da montanha, lá embaixo da montanha, ela não é mais a mesma pedra que saiu aqui de cima, né? Porque ela vai ter todas as coisas que ela foi passando, literalmente, né? Por todo o seu percurso ao descer da montanha. Então, eu acho que essa metáfora da pedra, ela é, para mim, muito forte, muito potente, porque ela realmente traduz também a minha experiência e o que eu penso quando eu estou na sala de aula, assim, né? De tantas pessoas que estão ali, de tantas pedras, de como a gente vai chegar nessa pedra, né? O que a gente vai colocar ali, ou o que a gente vai possibilitar que elas tenham como experiência, né? Porque não é a gente que também fala, põe o lacinho verde, põe o não sei o quê. Não, elas também precisam rolar sozinhas e dizer assim que nossa, são tantas pedras, são tantas potências, são tantos sonhos
que eu fico muito feliz quando eu encontro com pessoas, com projetos, com sonhos também para serem divididos, para a gente caminhar junto, porque é educação. Para mim, assim, vai ser um pouco... Mas é a educação que vai levantar, que vai, enfim, sei lá, que outros verbos eu posso usar aqui agora, porque a educação realmente é a base, o fundamento, né, de pessoas, de um país, de, de sonhos. Acho que eu tô com a palavra sonho bastante, assim, porque é pela escola que passam os nossos sonhos, né, que a gente começa a trocar, que a gente começa a ver outras possibilidades, porque a gente não está ali sozinho. Então, acho que é isso, assim, entender a escola como um espaço de possibilidade de concretizar sonhos e de sonhar. Isso é fundamental, compreender a escola como um espaço de sonhar, né? Uma luta para que seja mesmo. Sim, sim. E de se encantar, né? Porque sonho... E, com certeza. Thaís, muito obrigado. Feliz ano novo. Espero que Para 2021 seja nós! muito melhor que 2020. Será? Ah, será? Vamos junto para ser. Será, será. Vamos juntos. Muito obrigado, Thaís. Beijo. Até a próxima. Beijo, obrigada.